representante legal, no caso o pai ou o tutor. Por isso que eu acho que ela seria inconsistente com a figura do curador. Quando o sujeito, mas aqui você precisa estar em idade nova, então a partir dos 16 anos, certo? A partir dos 16 anos você vai ser representado pelo poder familiar, que o poder familiar continua exercendo a representação, ou pelo tutor, que também continua exercendo a representação, ou curador. Então aqui o responsável, no meu entender, inclui tanto a autoridade parental quanto o tutor. E aí, na hipótese que você tem curador, o curador. Seja quando você tem, ao longo da sua idade núbil toda. Ok, aí é só uma questão de técnica, certo? Quando eu falo assim, responsável ou curador, certo? Eu estou dizendo que, na falta do responsável de pai e mãe, seria o curador. Só que entre o responsável e o curador, existe uma figura do direito civil chamada tutor. Que, para mim, é o responsável também. Só para agregar, ver se vem a interpretação correta. O artigo 35, parágrafo 1º, ele já pressupõe, por exemplo, digamos que uma pessoa com deficiência mental queira casar-se. Ao casar, ela emancipa-se. Então, para efeitos, ela vai ter o curador para outras matérias, mas não matéria relativa ao matrimônio. Isso está aqui no parágrafo 1º. Não, assim, no meu entender, a curatela, ela não vai, pela lei, ela não vai atingir questões patrimoniais. A letra da lei, aqui nesse artigo, vai dizer, não, ela só atende questões patrimoniais e negociais. Aí é o parágrafo mais incisivo. A definição de curatela, quer dizer, na hora que puder limitar a curatela de alguém, não alcança o direito ao próprio corpo, quer dizer, a sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, não alcança. Então, na hora que o juiz for falar de curatela, ele não vai ali dizer que o curador vai se imiscuir nessa seara. Entendeu? Então, quando é que o curador podia se meter aqui? Para mim, só se fosse para uma espécie de autorização, quando ele ainda tem por motivo de idade, ele ainda não alcançou a capacidade civil, né? Mas até o ponto de Miranda, e isso eu aprendi há muitíssimo pouco tempo, fazendo esse artigo do livro lá, diz o seguinte, que o casamento é um ato tão personalíssimo que pai, mãe, tutor, curador, não autoriza, não representa, desculpa, não assiste. Que a chamada do curador, do tutor ou do pai e mãe é um ato formal de proteção ao menor. Tanto que pode ser suprido. Tanto que pode ser suprida. Então, gente, essa discussão aqui, quando o matrimônio, como é que funciona, né? Então, pronto. Agora, quando você tem direito de casar, aí eu volto para Pontes de novo. Ele vai dizer, quem tem direito de casar, tem também direito de escolher o regime de bens. Só que quando você tem uma pessoa com deficiência, que tem já reconhecido o problema no campo do discernimento, já tem um curador, como é que ele vai escolher o regime de bens? Já pensou se ele escolhe a comunhão universal? E ele é titular de uma fortuna? Já pensou se ele escolhe a separação total e o cônjuge é titular de uma fortuna? Mas já pensou também se ele não tem ninguém sobre isso e todo casamento tem que ter um regime? O simples ato de casar, e a lei não restringiu, já o deixa no regime da comunhão parcial de bens, no mínimo. Né? Então, qual seria a solução? A queima-roupa, me parece, que se há de ter alguma aplicação aqui restritiva à capacidade da pessoa com deficiência curatelada de escolher o regime de bens, tem que estar definida na curatela, que foi no âmbito da curatela. Ou você vai aplicar o mesmo que se aplica à vetusta e decadente figura do pródigo, que pode casar, mas não pode escolher o regime de bens. Os deveres do casamento. Esses deveres do casamento estão cada vez mais legados à autonomia privada. Queiram ou não queiram, haja unanimidade ou discordância, os deveres do casamento estão realmente cada vez mais voltados à autonomia privada. Mas existem deveres aqui que repercutem na seara patrimonial. Por exemplo, o dever de sustentar a casa, a família, não é? Corpo, saúde. Aqui você vai ter autonomia para decidir sobre tratamento ou internação. É claro que existe essa autonomia, mas a pessoa não tem condição de decidir, porque não tem limitação de vontade, e o tratamento é importante para ela,
ela pode ser submetida a uma intervenção involuntária, uma internação involuntária, seguindo as regras da lei. Uma pessoa capaz, como eu, você, pode se submeter a uma internação involuntária, nos termos da lei do 10.216, de portaria, que eu não sei o número aqui. Tem algumas cautelas. Então, a pessoa também poderá, se for o caso, de no momento de ausência de juízo crítico, ela estiver pondo em risco a si ou a terceiros. Surtada, não é? Ou sob o uso do crack, uma pessoa que nem é considerada com deficiência psíquica, né? E temporariamente sob o uso, ela não pode ser interditada. Então, assim, uma pessoa que, exatamente, que está ali avariada nesse aspecto da capacidade de entender e querer, e está necessitando da internação, ela pode ser interditada involuntariamente. Mas isso é tudo de acordo com a lei. É possível o suprimento da pessoa sob curatela? Precisa se submeter a uma cirurgia, o médico só faz se tiver assinatura, e a curatela não entra nessa seara. Como é feito? O juiz pode decidir. E aí, assim, se não dá tempo, o médico tem a forma de decisão do próprio Conselho de Medicina aplicável a todas as pessoas em geral. O consentimento prévio, livre e esclarecido da pessoa com deficiência é indispensável, porque você precisa tratar a pessoa como sujeito. Submeta, explique. Se ela não entende, é possível que ela tenha um tomador de decisão apoiada que decifre aquela linguagem do médico para ela entender melhor. Dispensa o consentimento prévio, livre e esclarecido somente quando corre risco de morte, nos casos de emergência em saúde, que se aplica a qualquer pessoa, mas o Estatuto fez questão de colocar. E o direito à habilitação e reabilitação também foi previsto aqui. Uma pessoa com deficiência, ela tem, hoje, vários campos da ciência e saúde que favorecem melhor a sua manifestação volitiva, o equilíbrio das suas condições de saúde. Ela também tem direito a isso, porque isso também é pressuposto do desenvolvimento da personalidade em matéria de saúde. Capacidade, eu acho que eu já passei, foi muito tempo, é melhor, né? Bom, então vou ver aqui, vem curatela, mas aí o Luciano vai a gente entrar aqui pela tomada de decisão apoiada, e curatela eu prefiro que... Mas aí... Boa noite, eu gostaria primeiro de agradecer ao professor Filomeno, já saiu, mas agradecer ao professor Filomeno o convite para participar mais uma vez dos diálogos constitucionais, dizer que é uma satisfação dividir essa mesa com a professora Joyciane, sob o comando do professor Antônio Jorge, nós três que trabalhamos com direito privado, e para mim eu não posso negar que é muito, muito prazeroso conversar com a Joyce, ou fora da mesa, ou na mesa. Coisa linda, nem fui delicada assim para falar essas coisas bonitas. Mas assim mesmo, mas passa. A Joyce é uma pessoa que eu sou suspeito para falar, porque ela mora no meu coração, né? Estou em declaração pública, Joyce, que o coronel lá, o comandante, sei lá o que é agora, não tem ciúme, certo? Além do que, a professora Joyce, ela tem sido uma pessoa fundamental aqui na consolidação da área de direito privado da Universidade de Fortaleza. Então, inegavelmente, a professora Joyce tem uma dedicação muito grande a essa área e ela tem servido para nós todos como um paradigma, como uma orientação, né? E tudo isso nos faz ter na Joyce uma autoridade, o que nos deixa numa situação complicada de discutir com a professora, depois ela tão organizada aí, fez tudo no data show, eu escrevi no meu papel, já perdi até a ordem dos papéis que eu tinha escrito, certo? Mas esse tema que a professora Joyce sugeriu até para que nós conversássemos hoje, nesses diálogos constitucionais, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, eu queria fazer algumas ponderações antes que a gente começasse um debate, que nós não vamos nos degladiar, Joyce, né, mas vamos conversar. A primeira coisa que eu gostaria de dizer a vocês é que esse é um tema muito novo e, como tudo que é novo, ele gera algumas perplexidades, né? Porque esse tema que está ligado a um aspecto de muito preconceito ainda da sociedade brasileira, que é o deficiente, ele gera um certo incômodo, né, com o novo, e gera um incômodo também com a possibilidade de se impor
de se trabalhar, de se apresentar instrumentos que levem a uma igualdade. Essa igualdade, às vezes, na nossa sociedade brasileira, ela nos traz alguns problemas, né, pessoais de cada um de nós, de uma dificuldade que eu imagino que seja uma dificuldade que tem uma origem cultural. Mas também me deixa muito tranquilo com relação a isso, porque não é uma novidade para nós, brasileiros, vencermos as dificuldades com relação ao novo e com relação à quebra de alguns aspectos que são de um viés muito cultural. Nós temos o voto da mulher no passado, já há algum tempo atrás. Eu anotei aqui algumas coisas. Temos o desquite, o divórcio. Eu me lembro quando eu era criança, eu tinha um colega de colégio que a mãe dele era desquitada. Então, isso nós ia brincar de bola da praça, quando a coisa não se resolvia numa conversa, dizia-se que ele era filho de desquitada. Aquilo era um problema muito sério, né, que de alguma forma o deixava fora do senso comum ali de normalidade. Né. Nós também temos a adoção plena e simples, antes da Constituição. Né. Tinha uma adoção que era simples, a adoção que era plena, você escolhia se você queria ter a metade de um filho ou o filho inteiro, né? Você adotava só a metade. Não era neto dos seus pais, né? E aí, quando eu já sou um pouco mais velho do que vocês, de alguns de vocês, a Joyce não. A Joyce é mais ou menos perto, porque ela já fazia confusão nessa época, certo? Muito liberal, politicamente, certo? Querendo ganhar as eleições. Eu fui liberal na minha vida, sempre eu fui socialista. Não, mas liberal no sentido de ser muito avançada. Né? Moderna, né? Moderna demais. Né? Faltava só fumar, mas... E aí, nós... Vanguardista, você falou. E aí, assim, nós passamos por um período, quando eu fiz faculdade de Direito, existia a possibilidade de, se o adotado era anterior ou posterior ao filho tido como legítimo, aquilo importava em limitações de ordem patrimonial. Né? Então, também nós, mais recentemente, nós temos vencido a resistência cultural e a resistência de um preconceito em relação à união homoafetiva. A união homoafetiva, ela existe, ela está na sociedade que a gente convive, ela está entre os nossos amigos, na nossa família, então não adianta dizer que isso não existe, né? E isso existe, eles são cidadãos, têm direito a reconhecimento, né? O Estado tem a obrigação de reconhecê-los, né? E no meu entendimento, respeito à posição do professor Antônio Jorge, mas acho que é família, né? Acho que o estatuto que está para ser votado, disseram há pouco tempo atrás, que o título está errado, é para ser estatuto das famílias, né? As famílias se formam também, não obrigatoriamente, apenas por uma mulher. Família está ligada a afeto independe do sexo, do gênero, né? E adoção, então a questão do novo é um aspecto que a gente depara com frequência, mas que a nossa sociedade tem se mostrado capaz de avançar. Então, eu fiz essa preleção porque nós estamos diante de uma situação nova, uma situação relativa à inclusão da pessoa com deficiência. Afirmo aos senhores que o impacto que os senhores têm, a Joyce também deve ter tido, mas já está bem vencido. O impacto é muito grande quando você diz que não vai ter mais, que só as pessoas que são absolutamente impossibilitadas de exercer, de manifestar a faculdade de entender, de querer, né, estarão curateladas. A gente tem ainda no subconsciente coletivo a ideia de que, na realidade, a gente tem que proteger, né, alguém que não consegue expressar de uma forma, num trocadilho, compreender de forma compreensiva, né, o que é o querer, o que é o entender. Nós ainda achamos que precisamos proteger. Só que essa proteção, muitas vezes, ela se dá apenas do âmbito patrimonial. E aí nós temos, eu estou vendo aqui meus alunos, felicíssimo aqui dos nossos alunos desse semestre,
nós já conversamos, temos conversado com frequência, a respeito do direito civil, nessa visão do direito civil constitucional, numa visão de um viés em que existe uma referência para a interpretação do direito civil, não precisa mudar o texto, não precisa mudar a forma como eu interpreto, e aí nós teríamos a dignidade da pessoa humana como o ponto a ser alcançado e a ser considerado na interpretação das normas de direito civil, e, consequentemente, não seria diferente no evoluir em que se imagina que o direito civil hoje tem como parâmetro de interpretação a dignidade da pessoa humana. Era esperado que isso também chegasse de forma mais verticalizada na questão dos direitos existenciais, na questão da personalidade, na questão da pessoa, na questão da inclusão da pessoa com deficiência. Então, eu considero que é importantíssimo essa questão do Estatuto com relação à igualdade e com relação a uma inclusão social. Tem um aspecto que me preocupa, e por certo também preocupa a professora Joyce, é que, por ser uma matéria extremamente impactante, né, para a sociedade, nós temos que ter uma cautela para não criarmos pré-conceitos, né, ou conceitos já acabados em relação ao Estatuto. O Estatuto é novo e, consequentemente, os senhores vão ver a mim, a professora Joyce, em determinados momentos, defendendo tal ponto ou achando que o entendimento é nesse sentido, mas depois, como o assunto está em discussão constante, nós também vamos depois mudarmos de posição. Então, é importante também ter em mente que é preciso manter calma essa tendência de querer definir as coisas, né? Então, na verdade, nós estamos numa fase de um diálogo com o novo, um diálogo com uma disposição legal, advinda de uma convenção internacional que diz que o tratamento do Estado em relação à pessoa com deficiência é outro. Então, isso vai ser uma coisa muito... Só uma nota de rodapé, professor Luciano. Embora, tecnicamente, a lei pudesse ser melhor, porque ela apresenta realmente problemas, não houve iniciativa do legislador outra. Veja que nós já estamos em 2015, né? E se houve a iniciativa do senador Romário, talvez até por uma questão pessoal, né? Ele tem uma filha com deficiência, eu louvo essa iniciativa. E acho assim que cabe à doutrina protagonizar agora, né, esses conceitos para acertar melhor. Né? A minha preocupação, professora, é que, como ele tem uma questão muito impactante, né, porque vamos imaginar que a gente está vivendo um mundo, já está vivendo há algum tempo, um mundo novo, de um direito civil em que as questões existenciais, elas se sobrepõem às questões patrimoniais, mas isso é muito moderno, né, a respeito das questões existenciais. Então, ele causa um certo impacto, né, porque você vai... Outra coisa, tem um aspecto aí que me veio à mente agora, que eu não tinha me tocado, é o seguinte: esse estatuto, ele nos impõe uma convivência que até pouco tempo era negada, certo? Esse estatuto, ele vai nos impor uma convivência com alguém que está excluído, certo? Como ele nos impôs uma convivência com negros. Como Portugal está dizendo agora, tem uma manifestação, todo mundo vestido de burca, em repúdio à chegada dos sírios, né? Que eles não querem os sírios, eu vi hoje na Band News, né? Porque são muçulmanos e vai atrapalhar a vida na comunidade. Pois é, e aí assim, esse é um aspecto também interessante, é que nós vamos ter que conviver, certo? Vamos ter que aprender a conviver. Mas eu ouvi a professora Joyce aí nas colocações dela, eu fiz aqui algumas colocações que ela já tinha ressaltado, mas o que eu acho importante é que nós introjetemos essas duas expressões, que é a faculdade de entender e de querer. Isso é importantíssimo. Então, assim, a gente tem que, ao invés de ele não tem capacidade, ou ele não sabe o que está dizendo, assim,
a pessoa tem que ter condições de exercer a faculdade de entender e de querer. Essenciais à formação de um dado negócio jurídico. Pronto. E aí, assim, dentro desse aspecto, nós vamos imaginar o quê? Que essa questão, ela não é absoluta. Né? Eu não tenho um modelo para dizer o que é entender e o que é querer. Né? E se eu tivesse, eu estaria, como diz o professor Perlin de Eda, aqui na minha pesca, certo? Eu estaria cometendo ou estaria me filiando a algo que é uma ficção. Certo? Eu não tenho como tratar linearmente, dizer, ó, pronto, quem se encaixa nisso aqui não sabe o que é, não pode exercer a faculdade de entender e de querer. Eu não tenho como fechar isso aqui de uma forma absoluta. Né? E, como essa forma não é absoluta, né, ela vai derivar alguns comportamentos. Né? Que aí vão aparecer pessoas para dizer o seguinte, olha, como é que vai ser agora? Se essa questão da faculdade de entender e de querer, eu agora vou ter que tomar algumas medidas diferentes. Pelo menos, inclusive no âmbito pessoal. A primeira delas é o quê? Eu vou recusar os preconceitos. Certo? Os preconceitos jurídicos que me levam a considerar o que é um déficit psíquico. Então, se eu não tenho, se essa faculdade de entender e de querer ela não é absoluta, né, o rótulo de déficit psíquico ele vai ser alguma coisa que, como a professora Jorge disse, ele vai ser modulado. Né? E aí começa uma operação muito delicada, né, que eu vou já falar aqui na frente. Aí, nesse aspecto, não sei se o senhor observou, o artigo 2º diz que a avaliação dessa deficiência nos moldes que o Estatuto diz não vai entrar em vigência agora. Certo? E assim, o legislador pretende... Ele não pode pretender determinar a situação de portador de deficiência de maneira absoluta, dizer rígido, estabelecendo o que é proibido e o que é permitido. Isso gera para nós todos que trabalhamos com o direito, seja como na academia, seja como operador, uma expressão que eu não gosto, mas é uma expressão que é mais fácil ela vai nos exigir uma grande tarefa e uma grande reflexão. Eu anotei também aqui algumas... eu peguei aqui a lei e separei aqui... fiz aqui um paralelo entre o Código Civil e o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E aí, as mudanças são muito grandes. Nós, desde o Código de Clovis, que ele dizia o seguinte, são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil. Agora, ele vai dizer o seguinte, os incapazes são somente os menores de 16 anos. Agora, é assim, o impacto primeiro é assim, sim, quer dizer que agora é o seguinte, você só tem a chance de ser incapaz, certo? Até os 16 anos. Depois, você vai ser capaz. Certo? E aí, porque a primeiro impacto é assim, se aí daqui em diante, assim, tudo pronto, é tranquilo agora. Quem está sobre uma cama, que não abre os olhos, tal e tal, pode casar. Quem está assim, não, mas não é assim que funciona, não é isso aí, certo? Que eu compreendi não foi isso aí. O que eu compreendi foi, eu vou ter um núcleo definido de o que é uma incapacidade. Alguém que não vai ter a faculdade de entender e de querer. Certo? Que também não quer dizer que, por exemplo, eu possa mandar tirar o rim do meu filho para vender. Certo? Eu não podia de jeito nenhum, mas eu não posso dar para outra pessoa. Porque aí tem um direito que é dele, independente do meu papel de ser o representante legal dele ou não. E aí eu vou ter um outro grupo, né, que são os relativamente incapazes. Aquele entre 18, o que eu dizia, entre 16 e 18, os ébrios, os viciados, deficientes mentais, com discernimento reduzido, os excepcionais, desenvolvimento mental completo, os pródigos. E aí o Estatuto, ele faz uma mudança, ele diz, não, os relativamente capazes são aqueles entre 16 e 18 anos,
que são os que estão na idade núbil. Os ébrios, viciados e tóxicos, e aqueles que por causa transitória não puderem exprimir a vontade. A vontade seria essa faculdade de entender e de querer. Depois, ele vem lá para o artigo 228, quando ele diz o seguinte: não podem ser... Espera que eu pulei isso tudo. Tá certo. Não pode se admitir como testemunhas. Esse artigo aí é um dos que eu achei assim, a primeira leitura impactante. Né? E aí vem toda uma carga de pré-conceito. Né? Quer dizer que eu vou numa audiência, vai entrar alguém que eu vou olhar para ele e na minha concepção preconceituosa, aquela pessoa ela é down. Né? Então, portanto, ela, até outro dia, até um dia desse, ela não podia ser testemunha. Né? Agora ela é testemunha. Né? Aí ele dizia, não pode admitir como testemunha menores de 16 anos, enfermos ou retardados mentais que não tenham discernimento para praticar os atos da vida civil, cego, surdo, quando a ciência do fato depender dos sentidos que lhe faltam, interessado no litígio, cônjuge, ascendente, descendente. Aí ele faz aqui uma mudança. Ele diz, os enfermos e deficientes físicos, né, podem ser testemunhas, e os cegos e os surdos. Logicamente, que tem um artigo também que diz que o Estado vai ter que propiciar meios e a modernidade vai ter que facilitar, né, a forma como ele vai se manifestar, como ele vai exercer esse papel aqui de testemunha. Isso aí é uma inclusão. Né? Eu vou incluir na sociedade, né, para ele exercer o papel que ele não tinha antes. Né? Ele não era pessoa, digamos, entre aspiados, para ser capaz de ser testemunha. Então eu estou incluindo, eu estou colocando dentro dessa possibilidade os cegos e os surdos. Né? E também os enfermos e deficientes físicos. Né? Só que aí eu vou imaginar o quê? Com todos os mecanismos que a modernidade me propõe. Daí eu imaginar, e acho que o professor Jorge também concorda, que essa regra, esse estatuto, ele é um estatuto de inclusão. Né? É tanto que o nome é Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Eu estou incluindo. E aí eu não vou dizer que uma pessoa cega, certo? Depende do que ele vai testemunhar, certo? É lógico que se ele vai testemunhar alguma coisa que não tinha som e só era com a visão, ele não pode ir. A mesma coisa de alguém que é tido como normal, que não viu o fato. Então, na verdade, porque eu observei, professor Jorge, que a gente tem uma tendência a querer encontrar motivos para afastar o que vai tirar a gente da cadeira. Da zona de conforto. Certo? Então, assim, na realidade, quando ele diz, eu incluo cegos e surdos, há de ter uma maneira deles se manifestarem. Porque se ele estiver lá, não tem quem entenda o que é a leitura de signos. Né? Ele não fala outra coisa, ele não escreve. É a mesma coisa de alguém que chegou lá e não sabe de nada. Então, a questão não é essa, a questão é, eu vou incluir alguém para exercer o papel que ele não tinha. Depois eu notei aqui, a celebração do casamento, até a celebração podem os pais, tutores e curadores revogar a autorização. E agora seria, até a celebração do casamento, podem os pais ou tutores revogar a autorização. E aí ele tira aqui o curador, né? E aí é um ponto que eu queria discutir com a professora Joyce. Se o curador ele só vai existir quando você for absolutamente impossibilitado para tirar o incapaz. Seria uma medida residual, assim, em extremis mesmo. Aqui ele tirou o curador. E aí eu fico imaginando assim, se o curador é para alguém que não tem como exercer de nenhuma forma a faculdade de entender e de querer. Bom, depende, porque eu posso não ter uma facilidade de entender e querer determinados negócios jurídicos patrimoniais e ter facilidade de entender outros. Por exemplo, uma pessoa com síndrome de Down que tem um trabalho, ela pode decidir como empregar parte do seu dinheiro, mas não todo, enfim.
Eu não posso dizer em tese. Tá. É de acordo com a necessidade da pessoa que o juiz vai construir o seu plano de curatela. Mas aí assim, será que ele dividiu a curatela e a tomada de decisão apoiada? Dividiu. Eu imaginei que ele dividiu, ele disse, a curatela continua sendo, certo, uma medida excepcional para quem de nenhuma forma pode exercer a faculdade de entender de que ele... Eu acho que o seu nenhuma é forte. Não é forte o seu nenhuma. Porque vai depender de caso a caso. Agora, quem quiser pode pedir a tomada de decisão apoiada. Aí você faz igual um plano de tomada de decisão apoiada para dizer como vai funcionar aquelas duas figuras, né? Que vão lhe ajudar, às vezes, explicando melhor o que é e em que consiste, quais são as consequências jurídicas de determinados negócios jurídicos, para que você possa entender melhor e manifestar o seu querer. Porque, às vezes, o consumidor, por exemplo, quantas regras foram aplicadas para que o contrato chegasse ao entendimento do consumidor mediano. Então, nem sempre os negócios jurídicos desse trânsito da vida civil são de fácil acesso para a pessoa mediana, quiçá para quem tem uma deficiência intelectual, que pode desenvolver, sim, a sua participação naquela seara. Se melhor será se tiver uma pessoa que possa auxiliar. Pois é, professora, mas acontece que assim, lá no artigo 1777, é o artigo 777. O Código Civil, antes da revogação, ele diz, estão sujeitos à curatela. Ele dizia, aqueles que por enfermidade, deficiência mental, não tiverem necessário discernimento para os atos da vida civil, deficientes mentais, os ébrios, tal. No Código Novo, ou na mudança do Estatuto, estão sujeitos à curatela. Qual é o artigo? 1777. 67, né? Aí ele diz o seguinte, nesse caso, só estão sujeitos à curatela aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir a vontade. Mas aí o estatuto da pessoa, da curatela da pessoa com deficiência, vem com 84 dessa lei aqui. Mas nessa lei... Mas nessa lei ele trata da curatela. Da curatela. Só da curatela. Mas essa lei aqui... Meu bem, essa lei aqui trata disso. Mas o Código diz que eu só incide curatela nesta situação. Mas é porque esse é o estatuto da pessoa com deficiência. Aí ali foi a curatela das pessoas que não têm deficiência, mas que não estão com discernimento em dia. Aqui você tem. As pessoas com deficiência têm assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal, em igualdade de condições com os demais. Quando necessário, aí assim, essa necessidade não é absoluta ou relativa, mas quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à curatela conforme a lei. É facultada a pessoa com deficiência a adoção do processo de tomada de decisão. Na hora que ela diz assim, é facultada conforme a lei, remete os procedimentos ao Código Civil e ao Código de Processo Civil. Pois é. A definição da curatela com pessoa com deficiência constitui medida protetiva extraordinária, daí a sua subsidiariedade, né? Assim, a sua utilização quando for, em último caso, proporcional às suas necessidades, por isso que é uma curatela pessoal, conforme cada indivíduo, e às circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo possível. A própria convenção ainda reclamou, porque o durará o menor tempo possível, pela convenção ela tinha que ser revista tempo a tempo. Nós não tivemos isso, nem aqui, nem no Código de Processo Civil. Mas eu ainda estou reflexivo, não, assim como eu disse no começo, eu não estou fechando questão, eu estou reflexivo. Como nós todos, né? Como nós todos, né? Então, assim, que bom. Eu imagino que se ela alterou o Código Civil para dizer, né, que a curatela só se dá naquela situação... Né? Olha, agora para mim um artigo fundamental aqui é o 86, que diz assim, para emissão de documentos oficiais não será exigida a situação de curatela da pessoa com deficiência. Eu queria acabar de falar. Foi falar? Desculpa. Eu perdi o raciocínio agora. Oh, meu Deus, pois toma. Não, Jorge, mas eu tenho uma certa resistência, já bem vencida, já bem esmaecida, em relação à tomada de decisão apoiada. É porque é novo, não tinha antes, né? Só que é assim, eu imagino que ela vai existir e ela seria, a princípio,
talvez incompatível ou só pontualmente, em alguns casos, compatível com a curatela. Então, assim, alguém que tem a faculdade de entender, de querer, mesmo limitada, né, para poderia tomar, ela tem um apoio. Ela tem um apoio. Né? Então, assim, imagino que seriam dois grupos. Os que são absolutamente incapazes. Não fale mais isso, não. Mas está aqui na lei, a lei continua dizendo. Certo? As pessoas menores de 16 anos. Certo. Só existir, incapazes, só vão existir esses. Absolutamente certo? Absolutamente só vão existir estes. Né? O restante, você vai modular, para usar uma expressão moderna, você vai modular. Né? Você vai modular. Né? E é lógico que, mesmo fora dessa hipótese de absolutamente incapazes, vão existir pessoas que não têm como exercer a faculdade de entender e de querer. E aí elas vão ser submetidas a uma curatela. A curatela, exatamente. Certo? A uma curatela. Aí por que o restante, só um minutinho, o restante que não está inserido neste grupo, eu imagino, pelo menos até hoje, eu posso refletir, eu imagino que o restante, por exclusão, poderão ou exercer os atos, porque vai depender do nível que ela possa exercer a faculdade, ela possa prescindir ou não de um apoiador. Ela só tem apoiador se ela quiser. Pois é. Ela pode ou não querer um apoiador. Por isso que me parece, Joyce, que é importante fixar isso aí, assim, fazer uma delimitação, assim. Até aqui, né, o senhor nos ajudou, eles são absolutamente incapazes, porque essa parte aí tá beleza, porque assim, você tem menos de 16 anos, está resolvida, para cá. Daqui para cá, nós vamos redividir isso aqui em grupos, certo? A depender da sua, do limite da sua faculdade de entender, de querer. A ideia é não dividir em grupo. Não, meu bem, mas é impossível não dividir em grupo, nem que seja para efeito de entender, né? De entender. Pronto, então tem aí as pessoas que vão estar com dificuldade maior, que precisa da curatela. Existem aquelas pessoas que têm um entendimento e tem a condição de entender e querer, se tiver uma ajudinha. Pronto, olha, já para explicar melhor, para esclarecer melhor. Vamos aqui imaginar um exemplo seguinte. O estereotipo negativo desse estatuto mas como é que vai? Duas pessoas que não sabem de nada, não se situam, vão poder casar, vai estar tudo livre, tudo liberado. Não é assim. Certo? Se duas pessoas com síndrome de Down, num grau avançadíssimo, certo? Que não tenham condições de... Aí a pergunta é, ela tem vontade, capacidade de entender e querer os efeitos do negócio jurídico? Não teria, certo? Então, assim, eu estou dizendo, você vai ter um síndrome de Down, certo? Que você vai modular. A ideia é essa, a modulação da capacidade. Então, assim, isso aí, eu estou querendo trazer, inclusive, para minhas reflexões, que isso não é uma coisa do outro mundo. Não é. Certo? Que a gente pode, dentro de uma reflexão... A professora que está vindo de lá para cá, ela já está entendendo, ela passou 2 meses estudando no Instituto Max Planck aqui, tentando achar. Ela já voltou dizendo, eu acho que acabou, foi tudo. Porque eu acho que nem a criança, até a criança e o adolescente também tem capacidade. Eu acho. Inclusive, não só eu, o legislador suíço também, que entende que a capacidade da criança quanto às questões existenciais é proporcional ao seu discernimento. Pois é, mas acho que as coisas elas são graduais, elas precisam de um amadurecimento, certo? Não dá para ser assim. Mas aqui nós já temos uma criança com 12 anos, não é adotada nem que a vaca tussa se ela não quiser. Ela participa, né? Ela participa, ela não só participa, como ela tem que consentir. Então, ela tem uma vontade jurídica reconhecida. Né? O Estatuto o Conselho Federal de Medicina já quer aqui a gente tem um caso no Ceará da menina, que eu falo sempre na aula, com 17 anos, que os pais autorizaram a retirada da perna dela por conta de uma recomendação médica, ela não quis. E aí o caso foi parar no Conselho Regional de Medicina, e o Conselho Regional de Medicina disse que ela tinha capacidade de decidir sobre a perna dela. Mas aí você tem uma questão também de direito da personalidade, integridade. Eu estou dizendo nas questões existenciais mesmo, nas questões com relação à criança. Né? Mas... Só, porque nosso assunto aqui a gente pode ir até... Ainda acabou o tempo, né? Só para a gente marcar um tempo, eu queria só fazer 2 comentários, talvez... Eu vou citar aqui só um
desfecho, a gente passa para a sua boca. Tá bom? Tem uma questão também que a gente precisa amadurecer, que é a relativa ao regime de bens nos casamentos. Essa questão é uma... Isso assim, uma coisa que me preocupa no aspecto de que nós não podemos deixar ser levado pela emoção. A emoção não é uma... É porque, assim, o reconhecimento da autonomia e liberdade não pode prosperar a ponto de prejudicar também a proteção quando ela for necessária, né? Mas eu ainda estava antes disso aí. Assim, eu imagino o seguinte, que esta lei, ela precisa, como qualquer legislação, ela precisa de que pessoas com racionalidade... Né? Não sei, nós vamos apurar muito não. Pois é. Não, eu estou querendo afastar essa emoção, sabe? Da afirmação de que as questões existenciais, elas suplantam, elas prosperam frente às patrimoniais, que eu concordo e defendo, certo? Mas isso não quer dizer que as patrimoniais não tenham importância e que elas não possam confirmar a dignidade. E aí, eu estou dizendo isso para quê? Para chegar na questão do regime de bens, certo? Precisa que a gente evolua, não precisa mudar a lei, precisa que a gente evolua, precisa que a gente reflita e a gente interprete isso aí dentro de uma proteção da dignidade da pessoa humana. Você vai imaginar e aí tem as questões patrimoniais, no silêncio, duas pessoas casam e que tem usar capacidade, que eu aprendi com a Jô, se vai usar capacidade, estou tentando aqui pegar minha pesca, né? A vontade, certo? A faculdade de entender e de querer, elas podem manifestar, certo? Mas elas são limitadas, mas elas podem casar. Mas elas casam sob regime de comunhão parcial de bens, certo? Isso gera reflexos patrimoniais. E assim, vamos resolver? Vamos. O que eu não gostaria era que nós tivéssemos preconceitos de também defender as questões patrimoniais como ligadas à afirmação da dignidade. Então, acho que é importante. Não, claro que é. Agora sim, eu acho que deve ser caso a caso, porque na curatela, se você entender que o regime de bens é matéria patrimonial e a pessoa tem um aspecto volitivo prejudicado a ponto de se submeter à curatela, o juiz deve atinar para que nesse aspecto ele defina que o regime de bens deve ser escolhido. Mas o problema é que a curatela ela vai ser uma exceção, José. Ela não vai ser... se alguém que tem uma limitada compreensão para exercer a faculdade de entender, de querer, ela não vai ser curatelada. Aí é onde está. Ela não vai ser curatelada. Depende do caso. Aí o pai, a mãe, ou até mesmo o Ministério Público pode pedir a curatela. Mas como? Se ele não é absolutamente incapaz, você vai ter que modular isso aí. Mas a curatela não é dada para quem é absolutamente capaz, é para quem necessitar de alguma forma. Não, eu não compreendo dessa forma. Está aqui, dito aqui no 84. Será que eu estou diferente da minha? O 84 da lei diz assim, a definição da curatela da pessoa com deficiência constitui medida protetiva extraordinária, proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso e durará o menor tempo possível. E aí segue adiante só falando dela. Os curadores são obrigados a prestar conta. 85. A curatela afetará tão somente as questões patrimoniais. A definição da curatela não alcança, aí blá, 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 blá. A curatela constitui medida extraordinária devendo constar da sentença. Isso aqui é o artigo mais importante. O artigo é o parágrafo 2º do 85. A curatela constitui medida extraordinária devendo constar da sentença as razões e motivação de sua definição, preservado o interesse do curatelado. Aí, no caso de pessoa em situação de institucionalização, não. É um momento que diz assim, que o juiz vai definir os termos da curatela. Certo? Então, ele vai definir os termos da curatela. Aqui mesmo. A definição da curatela constitui medida proporcional à necessidade e circunstância de cada caso. Então, ele vai fazer uma curatela singular para aquele sujeito. É certo que, para isso, ele vai precisar ter contato. Olha, outro dia um médico me perguntou se ele podia pedir ao juiz para ouvir a família. Gente, o juiz negou e determinou que o médico emitisse o laudo sob pena de determinar a prisão dele. Isso é perigoso.
Né? Porque como é que você vai dar a definição da deficiência e da limitação, ela não passa só pelo exame da psiquiatria, porque vamos supor, um atestado de esquizofrenia ou de transtorno bipolar, sozinho ele não vai dizer o nível de relacional da pessoa. É importante que outras áreas do conhecimento vejam como é a pessoa na vida de relação. E é por isso que a lei hoje fala de uma equipe multidisciplinar. E assim, para não tomar mais tempo, a última colocação é necessário uma adaptação do Poder Judiciário a esse novo momento de inclusão da pessoa com deficiência. Nós não temos hoje uma estrutura que tenha profissionais multidisciplinares. Né? Isso aí é fundamental. Nesse aspecto, a lei deu prazo. Né? E o papel, a formação do juiz não é a formação que possa ser capaz de aquilatar essa modulação sem o auxílio de um profissional. Exatamente, ele tem que ter essa humildade mesmo. Tem que ter, só que assim, Joyce, na vida real, certo? Os recursos são poucos. Na vida real, os recursos são poucos. Aí, nesse aspecto, e na vida real também, você não consegue esperar pelo resultado, certo? De uma avaliação por um grupo que é pequeno, que está soberbadíssimo de serviço, e você acaba fazendo aquilo que não é da sua expertise. Olha, a vigência do artigo 2º, que é o que diz como deve ser definida a deficiência, ela não é a mesma na lei, então é uma vigência diferenciada, e eu não estou achando assim, aqui 2 anos, entrará em vigor 2 anos depois da entrada em vigor da lei, né? Então, quer dizer, o parágrafo 1º, artigo 2º da lei, que diz como é que o judiciário deve se apresentar a estrutura, deverá entrar em vigor em até 2 anos.